Saudações, meus caros amigos e convivas! Sejam mais do que bem-vindos ao canal Astrologia, um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. Meus caros amigos e convivas, eu peço que vocês, por gentileza, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque afinal de contas, será pelo sininho que nós iremos dizer a você que temos vídeos novos para que você possa acompanhar semanalmente todas as quintas-feiras, 11h45 por volta de um lançamento de algum pensamento, um estudo ou quem sabe uma análise de mapa, uma previsão. Bom, e hoje eu vou propor a vocês que a gente comece a estudar um pouco de quem que é o nosso Brasil, ou melhor, o que é o nosso Brasil? É muito interessante a gente parar para pensar na análise que nós vamos fazer entre o nascimento de um indivíduo com o nascimento de uma nação. O nascimento de um indivíduo é aquele que marca a separação entre a mãe e o bebê. Na psicanálise, Melanie Klein pode falar muito sobre essa relação, mas não é o foco desse momento. A relação entre a mãe e o bebê, ou seja, o estágio de gestação e o indivíduo que nasce, que torna vivo, é marcado por um momento bastante traumático, materialmente falando, fisicamente falando, né? Seria o corte do cordão umbilical, juntamente com a absorção do prana, a absorção de tudo aquilo que é o não-eu, ou seja, o que está fora do nosso corpo, o que está da nossa pele adiante. E no momento da primeira respiração, é exatamente isso que simboliza na astrologia o momento do ascendente. Isso é muito importante, saber o horário exato do nascimento, para que nós possamos calcular retornos solares, calcular ciclos de Saturno, ciclos de Marte e Vênus, a Lua. Vamos poder falar sobre a sua intimidade, sobre a maneira pela qual você busca conhecer as coisas. No mapa astrológico também a gente desenha a personalidade, a expressão pela qual aquele karma maduro deverá printar em sua jornada durante esse momento na vida. E então, considero que o mapa do Brasil, ele represente o momento pelo qual essa nação se tornou ela própria, independente. Saiu da gestação portuguesa e adentrou para uma existência. Por favor, façam comentários aqui embaixo, dizendo para mim que nós saímos de uma gestação portuguesa para uma existência. Aí vocês escrevam aqui embaixo para que a gente possa iniciar alguma coisa sobre a construção da análise interpretativa do mapa do Brasil, Independência, no dia 7 de setembro de 1822, precisamente às 16h08, segundo retificação de alguns colegas meus que são astrólogos, e que eu considero bastante, afinal de contas vocês vão poder acompanhar que o retorno solar, o retorno de Saturno, o primeiro e o segundo, eles representam algo bastante significativo na construção da nossa sociedade dita como ela é hoje, prestes a completar 200 anos de sua independência. Será que 200 anos foram suficientes para um amadurecimento de uma sociedade que tem como principal arquétipo a conjunção de Netuno e Urano na 11ª casa? É tão simbólico, é tão arquetípico, que o mais novato astrólogo, até pessoas que não conhecem astrologia, poderia se aventurar caso eu falasse que Netuno representa o senhor da espiritualidade, o senhor dos mares. Por que espiritualidade? Porque o senhor dos mares cria tudo aquilo que ele precisa, ou ele
projeta tudo aquilo que ele deseja. Esse é o Netuno. Por isso que a gente associa ao Senhor dos Mares, porque é lá nos mares, nos oceanos, nas profundidades, né, dos oceanos, que a gente vai perceber que existe uma regra, que ela se equaliza, diferente das regras que estão aqui no nosso mundo físico, mundo fora da água, né? A gravidade, ela possui uma forma diferente de ser calculada. A pressão, ela varia bastante nos oceanos, né? Então, criaturas que devam ser adaptadas a essas variações de pressões, né? De profundidade, superfície e tudo mais, e até um possível contato com o ar, respirar o ar, por exemplo, nos mamíferos aquáticos, né? Então, isso tem uma característica que a gente chama de arquétipo dentro da astrologia, né? Isso pode diferir um pouco dos arquétipos tratados por Jung, porque Jung trata os arquétipos de uma forma um pouco diferente, porém o conceito base, tanto que Jung construiu seus arquétipos como a astrologia constrói os seus, pautam no conceito mais antigo pelo qual aquilo é arquétipo, o tipo antigo. E assim Urano e Netuno formam um arquétipo, porque Urano, por sua vez, representa o rebelde, representa aquele que cobria Gaia ininterruptamente no início dos tempos e foi castrado por Saturno e de uma forma não voluntária foi jogado por dor, por ser castrado, para distante de Gaia, formando assim o firmamento, o tempo e o espaço. Saturno entra em cena e Urano se torna o Senhor dos Céus. Isso também nos traz o arquétipo do que é inconvencional, do que não é comum se acontecer. Afinal de contas, não é todo dia que a gente enxerga ou vê um exemplo ou uma metáfora de algo que está sendo jogado, sendo castrado e tal, mas coletivamente isso não é tão comum. Venhamos e convenhamos, né? Individualmente tudo bem, sempre a gente vai conhecer um ou outro que se encaixe nesse arquétipo do castrado, do jogado para o lado. Então, tudo bem, esse é Urano, né? Urano na sua expressão racional, ou seja, Sol em Urano ou Sol em Aquário, né? Um indivíduo com Sol em Aquário, ele expressa exatamente essa questão que eu acabei de falar. Mas nós estamos falando de Urano, e é nesse sentido que ele representa o coletivo, porque Urano, Netuno e Plutão são planetas considerados transpessoais. Então Urano e Netuno, eles estão muito próximos, assim foi atribuído. Urano como o corregente de Aquário e Netuno como o corregente de Peixes, que eles fazem os últimos dois movimentos antes do ascendente, aquilo que eu estava falando no início do vídeo. Porque o ascendente, como eu estava falando, é um momento em que você respira o prana, respira tudo aquilo, o ar que nós estamos respirando possui todas as partículas necessárias para a vida, tudo aquilo que não sou eu, é aquilo que a gente respira. Então, Urano e Netuno vão fazer este movimento de pré-concepção, concepção, gestação e nascimento. Caso vocês queiram desenvolver isso comigo, basta você escrever aqui embaixo o que é que você entendeu por Urano e Netuno em conjunção. Bom, como sou ascendente em Aquário, também sei o momento de parar. Vou parar por aqui e convido a você a se inscrever aqui no canal Astrologia e acompanhar toda quinta-feira, 11 horas e 45 minutos. Sempre um lançamento de um vídeo novo.